Vamos passar então a palavra do Senhor. Abra comigo no livro de Números, capítulo 13, versículo 33. Números, lá no comecinho do Antigo Testamento. Gênesis, Êxodo, Levítico, Números. Números 13, versículo 33. Vamos colocar em pés. Vimos também os gigantes, os descendentes de Enaque, diante de quem parecíamos gafanhotos, a nós e a eles. Vimos os gigantes, descendentes de Enaque, e nós parecíamos gafanhotos, tanto para nós quanto para eles. Feche os seus olhos. Senhor, Pai Santo, nós lemos este pequeno trecho da sua palavra e oramos neste momento, Espírito Santo, venha falar aos nossos corações, pois nesta hora precisamos que o Senhor venha falar conosco. Toma conta, Senhor, da nossa mente, para que nós não estejamos nos distraindo. Tira todo o cansaço físico também, Senhor, nesta hora, que estejamos revigorados. E que o nosso coração, a nossa mente esteja voltado para o Teu Espírito nesta hora. Abra, Senhor, o nosso entendimento, nos dê a compreensão daquilo que o Senhor quer falar conosco nesta noite. Em nome de Jesus. Amém. Você pode se assentar. E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre fé. Vamos falar sobre visão. Vamos falar sobre autoimagem. Esta é uma passagem conhecida de todos nós, não é? Porém, nós vamos meditar um pouco mais nesta passagem, neste texto. Porque a maneira como nós nos vemos, o modo como nós nos enxergamos, determina quem nós somos. Isso faz com que também seja determinado o modo pelo qual nós agimos e reagimos diante de determinadas circunstâncias. Quando algo acontece, quando nós recebemos alguma informação, as nossas atitudes, os nossos pensamentos, as nossas reações, tudo está ligado
a forma com que nós nos vemos. Nessa passagem, nós vemos que quando Moisés mandou 12 dos seus homens espiarem a terra que Deus havia lhes prometido, eles vieram com um relatório sobre aquela terra. Uma terra maravilhosa. Todos os 12 disseram: esta terra é uma terra que jorra, que mana leite e mel. Falando coisas maravilhosas, estrondosas, sobre a quantidade de leite que uma vaca produzia, sobre o tamanho dos cachos de uva. Eram coisas estrondosas, magníficas, maravilhosas. Mas, e sempre tem um mais, né? Porém, contudo, todavia, dos 12 homens que Moisés enviou, todos eles concordavam sobre as belezas da terra, mas 10 disseram exatamente isso: nós não temos a menor possibilidade, a menor chance de ganhar a batalha contra aquele povo. Nós não temos a menor chance de conquistar essa terra. Sabe por quê? Porque aqueles homens, eles são gigantes. E nós, perto deles, quando a gente olha para eles, a gente sabe o que é? Gafanhoto. A gente é pequenininho, a gente não é nada. E nós, quando eles olham para nós, nós também não somos nada. A gente é um nada. A gente é pequeno, fracote, a gente é nada. No entanto, o relatório de Josué e Caleb, 2 desses 12 homens diziam exatamente o contrário. Eles diziam, olha aí no versículo 30. Então Caleb fez o povo calar-se, porque estava uma falação só, perante Moisés, e disse: subamos, tomemos posse da terra, é certo que nós venceremos. Deus está conosco. Mas espera aí, tem alguma coisa errada. Esses dois aí, Josué e Caleb, eu acho, batiam fora da casinha, porque 10 estava dizendo que a gente é um nada perto dos caras, a gente vai morrer. E vem esses dois dizendo: não, vamos lá, gente, nós vamos conquistar, é nós, né? E sabe por quê? Eles tinham essa certeza que aquela terra maravilhosa seria dada a eles. Eles conseguiriam conquistá-la, porque eles sabiam, eles tinham a certeza de que Deus estava com eles. Eles não se viam como um nada, como um gafanhotinho, um inseto, não. Quando eles se olhavam, eles se viam filhos do Deus Altíssimo, o Senhor Todo-Poderoso, Deus dos
dos exércitos. Porque aquilo que Deus, o Senhor que estava com eles em todos os momentos, em todas as batalhas, que abriu o mar vermelho, que fez chover pão do céu, aves, para que eles pudessem se alimentar de carne, que fez jorrar água, para que eles pudessem beber no deserto. Aquele era o seu Deus. E eles iriam vencer. Porque em tantas outras batalhas eles venceram, e aquela seria a vitória, com certeza. Mas vamos pensar que aquele povo, os 12, todos estavam juntos. Eles não criam no mesmo Deus, eles não estavam vivendo as mesmas maravilhas no deserto. Os 12 não guerrearam as mesmas batalhas, não venceram as mesmas lutas. Não comeram do mesmo pão, não beberam da mesma água, não comeram da mesma carne. Não foram cobertos durante o sol pela nuvem. Não foram aquecidos à noite pela coluna de fogo. Qual era a diferença? Todos tinham o mesmo Deus, todos tinham a mesma promessa e todos tinham o mesmo desafio. Mas porque somente Josué e Caleb foram os 2 únicos homens que acreditaram que possuiriam a terra prometida e possuíram. A palavra do Senhor diz que de todo esse povo, toda essa geração morreu. Mas Josué e Caleb, que acreditaram que entrariam, que herdariam a terra, eles entraram, eles possuíram. Por quê? Em Hebreus 3:12 diz: por causa da incredulidade deles. Mas pastora, eles não acreditavam em Deus, eles não creram que eles podiam entrar, eles não tinham fé suficiente. Porque só Josué e Caleb entraram, porque só os 2 tiveram fé. Queridos, entenda, a fé tem uma visão. Diga assim comigo: a fé tem uma visão. De novo, a fé tem uma visão. Nós precisamos aprender a visualizar a materialização, a concretização da promessa. Aprender a visualizar a palavra de Deus de tal forma que seja gerado dentro de nós a certeza, a convicção de que aquilo que Deus prometeu, Ele vai cumprir. Porque nós não andamos por aquilo que nós vemos, mas nós andamos por aquilo que nós cremos. As coisas de Deus não acontecem na nossa vida
devido às circunstâncias. Porque Deus não precisa agir dentro das circunstâncias. O nosso Deus, Ele age quando é o momento dele. Quando Deus diz, esse é o momento, essa é a hora, Ele faz. Ele faz. Eu brinco bastante, sabe, irmãos? Porque tantas pessoas dentro da pandemia adiando casamentos que estiveram sendo marcados com tanto tempo de antecedência, 2 anos, 3 anos, 1 ano. Eu falo que mesmo dentro da pandemia, eu noivei, casei, e casei ainda com festa, pudemos fazer a festa, né, pastora? Tava uma bênção, né? Glória a Deus. E Deus é tão maravilhoso, irmãos. E agora hoje tem mais uma bênção aí. A hora que você sair, você vai ver o carro parado aí na frente. É mais uma bênção que Deus me deu. Eu tenho orado já há alguns anos por isso, viu, irmãos? Oração. E agora, numa situação, fala assim, olha, que situação. Irmãos, quando é de Deus, quando Deus faz, e eu olhava o carro que eu queria. Deus preparou o que eu queria. E eu olhava assim o carro na rua, olhava e falava assim, que lindo. Eu falei assim, mas eu não vou ter condição de ter um carro desse. Não vai ter jeito. Porque se já 2, 3 anos atrás eu estava orando para trocar aquele, eu não conseguia por um outro. E Deus proporcionou um momento. E usou um irmão e que mandou, para fazer negócio. Eu fui abençoada, ele foi abençoado. Por isso, irmãos, eu jamais esperaria num momento de crise em que todos estão. Deus me abençoou com algo que há tempos eu sonhava e não tinha condições. E mais, com o que eu queria. Então nós temos que sonhar, temos que determinar e gerar dentro de nós a convicção de que Deus é fiel para cumprir aquilo que Ele nos prometeu, e Ele faz no tempo dEle. É no tempo dEle. Por isso que eu falo, é o tempo de Deus, irmãos. Para os filhos de Deus. Porque Deus não precisa das circunstâncias, dos meios para agir, Ele faz. Hebreus 11, 27.
Diz que Moisés, ele perseverou, porque ele via o que era invisível. Queridos, a fé tem a sua própria visão. E isso faz parte aqui, ó, o ano do céu aberto, viu, irmãos? Esse é testemunho, viu? A troca do carro é testemunho do ano do projeto de vida 2021. É ano do céu aberto. Sabe por quê, irmãos? Eu sempre fui fiel na casa de Deus. Eu sempre devolvi meu dízimo. Eu sempre cumpri os meus votos. E o céu está aberto. Você é fiel com Deus? Então, olhe aquilo que os seus olhos carnais não veem, mas os seus olhos espirituais podem ver. Não existe lockdown no céu. Os céus não estão fechados, os céus estão abertos. E quando a gente fala de incredulidade, porque tem muitas pessoas que, quando a gente fala de incredulidade, tem gente que pensa que é falta de fé. Não é verdade. Tem pessoas que têm fé, mas elas acreditam de um jeito errado. E é exatamente isso que nós estamos falando aqui. Esses outros 10 homens, eles já tinham experimentado da grandiosidade de Deus na sua vida. E eles sabiam sim que Deus lhes daria o melhor. Porém, eles estavam acreditando de um modo errado. Quando o teu entendimento sobre determinadas coisas, o entendimento errado te leva a uma crença errada. Você acredita de um modo errado. E quando a sua crença está errada, você chega num destino errado. Mas quando o seu entendimento está correto, você entende corretamente, você então passa a crer de um modo correto. A sua crença está correta e aí você chega no destino certo. A sua fé, o modo com que você vê as coisas, estão então de um modo correto. Você está enxergando de um modo certo. Então, devido ao modo correto da sua visão, você vai chegar no seu destino. E sabe qual é o destino? O cumprimento da palavra de Deus na sua vida. Então entenda, no momento mais crucial para Israel, eles estavam na porta de Canaã, eles estavam para entrar na terra prometida. O que aconteceu? Aqueles homens, eles não entraram o quê? Pela incredulidade. Não é porque eles não tinham fé, mas é porque eles creram de um modo errado. A visão deles estava deturpada nas suas crenças. Porque a sua visão estava embaçada. Não, a sua visão não era clara sobre si mesmos. Eles sabiam que o Deus deles era o Deus poderoso, mas eles não se viam poderosos em Deus.
Posso ouvir um aleluia? Você é poderoso em Deus? Muitas pessoas sabem que o seu Deus é grande, o seu Deus é poderoso, o seu Deus faz, mas não crê que é poderoso em Deus, que Deus faz na sua vida. Provérbios 27:19 diz assim: assim como a água reflete o rosto, o coração reflete quem nós somos. O que é o coração? São os nossos sentimentos, são os nossos pensamentos a respeito de nós mesmos. Então aquilo que afeta o meu coração, afeta os meus sentimentos, a minha identidade. Quando eu deixo alguém, quando eu deixo uma situação afetar o meu coração, afetar a minha identidade, a minha pessoa, então eu deixo afetar quem eu sou. Muitas vezes, por quê? Porque eu acredito é o que eu acredito a respeito de mim mesmo. Quando nós somos afetados na nossa crenças foram afetadas. Muitas vezes as nossas crenças, aquilo que nós acreditamos ao nosso respeito, são crenças erradas. Nós acreditamos de um modo pequeno, de um modo errado. Há um lugar que afeta todas as áreas da nossa vida, que é o nosso coração. Por isso Provérbios 4:23 diz assim: acima de tudo, guarde o seu coração, porque dele procede as saídas da vida. E muitas vezes nós trazemos dentro de nós trazemos dentro do nosso coração, nós trazemos uma bagagem emocional do nosso passado a respeito de nós mesmos que não é verdadeira. Uma bagagem embaçada a respeito da nossa identidade. Nós nos olhamos e nos vemos de um modo totalmente deturpado. A nossa visão sobre nós não está clara. A nossa visão sobre nós não é uma visão verdadeira. Provérbios 23:7 diz: porque como o homem imagina em sua alma, assim ele é. Se nós acreditamos que nós somos pequenos, nós somos fracos, nós somos frágeis, nós não somos ninguém, nós não podemos, não acontecemos, assim é a nossa vida. Nós nunca vamos conseguir, nós não vamos conquistar, não vai acontecer, não vai dar certo, não adianta. São os pensamentos que nós temos a respeito de nós mesmos, e são pensamentos deturpados, porque esses pensamentos não são os pensamentos que Deus tem a nosso respeito, porque a palavra do Senhor diz totalmente ao contrário. O Senhor diz: eu é que sei os pensamentos que eu tenho a respeito de vós, pensamentos de paz, de prosperidade, para vos dar um futuro. Então, quando nós deixamos
que as circunstâncias, que as pessoas afetem aquilo que nós acreditamos no nosso coração. A nossa fé é a respeito de nós mesmos, a respeito do que Deus pode fazer na nossa vida, muitas vezes é abalada. Você é aquilo que você pensa. É isso que diz Provérbios 23:7. Por isso nós precisamos entender o tipo de visão que nós temos que ter e corrigir. O mundo diz lá fora: olha, você pode, você consegue. Pensamento positivo, força, foco, fé. Fé em quem? Fé em você mesmo. Fé na vida. É isso que o mundo diz. Fé na vida? Que vida? Uma vida desgranhenta? Como corrigir essa imagem deturpada negativa? À luz da palavra de Deus. O que a palavra do Senhor diz ao seu respeito? A palavra do Senhor diz que você pode todas as coisas naquele que te fortalece. A palavra do Senhor diz que você é mais do que vencedor em Cristo Jesus. A palavra do Senhor diz que se Deus é por nós, quem é que ousa ser contra nós? Eu lembro que desde criança tinha a gente fala corinho porque é curtinho, né? E a gente sempre cantava na igreja. Era assim: eu sou o que a Bíblia diz que eu sou, eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho, eu posso o que a Bíblia diz que eu posso, o que a Bíblia diz que eu posso fazer. Eu sou filho de Deus, eu sou nova criatura, posso todas as coisas que a Bíblia diz que eu posso, que a Bíblia diz que eu posso fazer. E aí, irmãos, isso fica guardado dentro de nós. O que eu posso? Eu posso, que a Bíblia diz que eu posso. O que eu sou? O que a Bíblia diz que eu sou. Eu sou filho amado de Deus. Eu sou uma nova criatura no Senhor Jesus Cristo. Eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Queridos, o nosso coração precisa refletir a palavra de Deus. É por isso que é tão importante nós meditarmos na palavra do Senhor, porque ela corrige a nossa miopia espiritual. O que é miopia? É a visão embaçada. Quando nós olhamos para a palavra nos diz sobre todas as coisas que nós alcançamos em Cristo Jesus. Mas o que Josué e Caleb disseram: vamos subir e vamos possuir a terra, porque o Senhor dos exércitos está conosco. O Senhor está conosco. Era essa a diferença que eles tinham dos outros homens. Os outros se acha, a gente é o quê? A gente é um gafanhoto, nós vamos ser esmagado. O que você pensa a respeito de você?
O que você crê a respeito do que Deus pode fazer na sua vida? Ou você acha que Deus faz só na vida do outro? Ah, eu tenho fé, você tem. Exatamente, é isso que nós falamos. Você não é incrédulo, você crê em Deus. Mas você precisa crer de um modo correto, à luz da palavra do Senhor. A sua crença precisa ser a respeito de você, do amor e do cuidado, do zelo que o Senhor tem para com a tua vida e de todas as promessas que Ele quer que se cumpram na tua vida. Agora eu quero que você acompanhe comigo para a gente terminar. Tiago capítulo 1. Vamos lá para a carta de Tiago, capítulo 1. Lá no finalzinho, depois de Hebreus, Tiago 1, 22. A partir do versículo 22. Ora, macheri, candela, manasi, candela, macheri. Todos acharam? Amém? Tiago capítulo 1, a partir do versículo 22. Sejam praticantes da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a si mesmos. Aquele que ouve a palavra, mas não a põe em prática, é semelhante a um homem que olha a sua face num espelho, e depois de olhar para si mesmo, sai e logo esquece a sua aparência. Mas o homem que observa atentamente a lei perfeita, que traz a liberdade e persevera na prática dessa lei, não esquecendo o que ouviu, mas praticando, será feliz naquilo que fizer. O que Tiago está falando? Queridos, não vem na igreja somente. E agora que Deus está falando com você, o seu coração começa a se encher de fé, mas aí você vai para sua casa e passa o resto da semana sem ler, sem meditar, sem ouvir. Porque a sua fé, nada vai acontecer na sua vida. Você não vai para frente. Porque o teu coração não vai se encher com as verdades da palavra, a sua visão vai continuar deturpada, o seu coração não vai estar firme nesta palavra. Como você vai crer? Mudar as suas crenças a respeito de si mesmo, quando vier algo que vem em confronto com as coisas que estão guardadas a respeito de você há anos. Ai, pastora, sabe, eu tento, mas eu não consigo mudar. Quinta-feira nós falamos isso na live. Por que você não muda? Irmãos, a mudança na nossa vida é algo muito sério. E eu não vou falar sobre isso aqui porque nós já falamos. Mas se nós queremos ter uma vida vitoriosa, nós precisamos implantar determinadas disciplinas na nossa vida. E disciplina não é algo ruim, assim como nós já falamos isso também. São coisas boas. Alguém aqui, algum dia, já fez uma transformação radical no visual?
que depois passou no espelho assim e assustou? Alguém já aconteceu isso? Hã? Ninguém? Só eu? Hã? Bia? O Diego? Já? Gente, não é estranho? Né, pastora? Quando você corta o cabelo, você muda de cor, faz um negócio radical, muda a sobrancelha. Só a sobrancelha já dá né? De repente você passa assim no espelho, você dorme, você tem a tua imagem lá guardada de um tempo. Aí você acorda de manhã, não que o cabelo tá feio, parecendo que brigou com o leão, não, né? Esse é a leoa, o leão, você que é, né? Tudo descabelado assim. Mas você tem aquela imagem e aí você acordou, tá tudo estranho, esquisito, né? E é isso o que Tiago está falando. É semelhante a um homem que tem a sua imagem, mas esquece como era. E nós não podemos ser assim. Nós temos que manter no nosso coração isso daqui, saber quem nós somos em Deus, para que nada nem ninguém venha roubar a intimidade que nós temos com Deus, a certeza daquilo que Deus faz na nossa vida. Você só vai enxergar de um modo correto para alcançar a promessa a partir do momento que você aprender a visualizar com a fé que a palavra produzir no seu coração. Então busque continuar esse relacionamento com Deus todos os dias. Tenha o teu tempinho com Deus, o teu momento com Deus. Seja de louvor, de leitura da palavra, de ouvir uma mensagem. Para que você saiba realmente quem você é em Deus e onde você vai chegar pela sua fé. Sabendo que pode até haver gigantes lá fora, mas você não será um gafanhoto. Você vai subir e vai possuir a terra, porque o Deus dos exércitos está com você.